Olá, vamos para mais um devocional, uma reflexão da palavra do Senhor, que se encontra em Tito, capítulo 2, o versículo 14, que diz assim: Ele que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. E aqui no folheto está assim: a graça que purifica, para nos remir de toda maldade, purificar, que é o que a gente acabou de ler aqui, e diz assim: Cristo se entregou não só para nos perdoar, mas para nos purificar e formar um povo exclusivo, zeloso de boas obras. A redenção é completa, limpa, separa e comissiona. Uma nação é impactada quando seus cidadãos são remidos, transformados e enviados pela graça para viverem com santidade e zelo. Quem foi purificado pela cruz não vive mais para si. Aí só quero, para fazer algum comentário aqui dessa leitura, eu quero ler aqui no rodapé da minha Bíblia, que diz assim: a palavra remir no original grego tem o significado de resgatar, isso é, libertar um escravo mediante o pagamento de alta fiança. Paulo junta essa rica expressão ao fato de haver Cristo pessoalmente pago tal fiança com sua morte na cruz do Calvário, para nos comunicar o conceito teológico da expiação substitutiva, que está lá em Timóteo, enfim. Mas aí o que eu estava pensando? Eu acho que eu já até comentei num vídeo anterior que não tem como você chegar para uma pessoa e falar desse sacrifício de Jesus se ela ainda não conheceu, ela não entende da palavra do Senhor. E é preciso que o Espírito Santo convença. É um trabalho em conjunto. Nós falamos do amor de Jesus, nós falamos da palavra, mas é preciso de um tempo para essa pessoa entender que ela precisa de salvação. Por que ela precisa de salvação? Por que ela está em perigo? Então não é uma coisa que dá para chegar e já falar para a pessoa. Nós precisamos avaliar como abordar. Cada pessoa vai ter uma reação. A gente vai abordar, a palavra é a mesma, mas a abordagem tem que ser de acordo com a pessoa, com o que ela vai conseguir entender com mais facilidade. Lembrando de que quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem vai convencer essa pessoa de que ela precisa de salvação é o Espírito Santo. Mas como é que o Espírito Santo vai convencer se nós não trabalharmos em equipe, se nós não pregarmos a palavra? É o ID do Senhor Jesus. Mas aí, falando sobre aí quando a pessoa entende o que Jesus fez, fica mais fácil nós irmos entendendo outros assuntos, que é dessa purificação. Igual fala aqui no Tito, né, que nós acabamos de ler no versículo 14. Ele, Jesus, que se entregou a si mesmo por nós para remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Então, quer dizer que um servo do Senhor fiel, ele vai fazer o máximo possível, ele vai se esforçar para fazer o quê? Boas obras. Para praticar boas obras. Existe perfeição? Eu sempre gosto de reafirmar aqui que não existe perfeição em nós, porque tem pessoas que se acham perfeitas, tem pessoas que se acham boas demais. Nós não somos. Nós somos o que somos por causa de Cristo. Nós evitamos problemas por causa de Cristo. Então, quando a palavra do Senhor diz que Ele morreu naquela cruz, Ele quis nos dar a salvação, mas Ele não só quis nos dar a salvação, Ele também faz com que nós andemos em fidelidade a essa palavra. Com a morte dele naquela cruz, faz também com que nós possamos andar e praticar boas obras. Nós somos consagrados, nós somos purificados e nós entendemos que nós precisamos praticar boas obras. E aí, meditando neste versículo, nesse devocional, nessa reflexão, eu fiquei pensando muito sobre a política. Infelizmente, muitas pessoas ainda esperam na política, em um político, uma melhora. Não vai existir melhora. Não existe justiça mediante ao que a gente está vendo. Porque a justiça são eles, no sentido de que eles decidem o que vai ser a justiça.
Mas quando se trata da palavra do Senhor, por mais que o ser humano tenta corromper essa palavra, não pode, porque o dono dela tem compromisso com ela. Então, o que eu quero falar aqui nesse vídeo, né, sobre essa reflexão? Não espere no governo. Você vai votar, mas você deve avaliar em quem você vai votar. Que não haja no seu coração idolatria, sabe, crente? Porque o que a gente viu na eleição passada foi uma idolatria. Um não prestava, o outro era ali melhorzinho, mas não é Deus. Ele não é o salvador da pátria, o salvador é Jesus. É do mundo, não é de uma nação, é de um mundo inteiro. Não é de um país, é do mundo inteiro. Quem deu a vida por nós foi Jesus. E aí, às vezes eu vejo pessoas até hoje falando e brigando por causa de político. Não brigue por causa de político. Entenda pela palavra o que você precisa fazer, vai lá e faça como cristão, como cidadão, mas não brigue por causa de político, porque eles não merecem. Nenhum merece nada, sabe por quê? Tem aqueles que são melhorzinhos, mas nenhum é compromissado com a palavra do Senhor. Então não gaste sua energia com isso, gaste a sua energia, a sua fé para pregar o evangelho. E aí, quando a gente vai ver aqui na palavra do Senhor, ele nos purificou e nos consagrou para boas obras. E o que nós vemos? Muitas mentiras. E nós vemos cristãos esperando neles uma saída. A saída está na palavra do Senhor. A saída está em Cristo Jesus. É Ele que nos purifica. É Ele que Ele que transforma a nossa vida. É Ele quem morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ter a oportunidade de sermos salvos. É Ele quem nos protege, é Ele quem nos dá o livramento. Então não vou preocupar com a política? Precisamos no sentido de que avaliar quem a gente vai colocar lá. E quando algum tiver lá que não foi nós que votamos, as pessoas que fizeram vão prestar contas. Mas o que cabe a nós é avaliar qual é menos pior. E aí também não depositar nossa confiança no político, como nós vimos na eleição passada. A nossa confiança está em Cristo Jesus. A nossa confiança está naquele que morreu na cruz, é aquele que ressuscitou, é aquele que disse que vai voltar. E por que nós podemos confiar que ele vai voltar? Porque a palavra do Senhor nos fala do início ao fim tudo que ia acontecer e tem se cumprido. Então, se tem uma pessoa que você deve confiar em paz, tranquilamente, que não vai te decepcionar, é o Senhor Jesus. Ele pode não fazer o que você quer, mas ele vai fazer o que está nessa palavra e nada pode mudar. Não é uma lei que eles vão lá e mudam por prazer deles mesmo, para garantir a segurança deles daquilo errado que eles estão fazendo. Não. O Senhor Jesus, desde o início, essa palavra se mantém fiel e verdadeira, nada mudou. Então, gaste a sua energia falando da palavra do Senhor, gaste o seu tempo, a sua saúde, pregando este evangelho que transforma a vida. Não vai oferecer um mundo melhor aqui, mas vai te oferecer um lugar de paz onde não haverá dor, nem choro, nem sofrimento. E não é por 90, 100 anos, 115, 120, 120, é a eternidade com Cristo. Então, quando eu estava